Tá? Olha, eu tô aqui no meu quarto, esse pano verde aqui é chamado de chroma key. E aqui é onde é o meu estúdio, onde eu faço as gravações lá pro canal no YouTube, Evangelho Agora. Quem não conhece ou nunca ficou sabendo desse canal no YouTube, digita lá Evangelho Agora, se inscreva lá, a gente sempre está postando lá mensagens bíblicas, perguntas e respostas, clipe, coisas relacionadas ao Evangelho, às coisas de Deus, tá bom? É o seguinte, gente, nós estamos vivendo aí, já foi detectado que é epidemia, e além da epidemia, está tendo também a pandemia, né, que é o pânico girado em torno da epidemia. Então é o seguinte, muita gente está desesperada, muita gente está confusa, muita gente está triste. Só que olha só, Jesus, a Bíblia, eu não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. Ela sempre tem nos alertado que nos últimos dias muitas coisas iriam acontecer. Perceba que um dia os discípulos estavam com Jesus e um deles perguntou: Mestre, quais são os sinais que hão de acontecer que antecederia a sua vinda ou a vinda do Filho do Homem? Jesus falou assim, ó, ficai, acautelai, porque nos últimos dias a terra vai tremer em muitos lugares, ou seja, estava falando de terremotos. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. Em toda a história da humanidade, a gente vê falar em terremoto, guerras, mas nesse último século agora, a gente tem ouvido falar, aconteceu aí a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, uma Terceira Guerra Mundial está iminente a surgir a qualquer momento pelos conflitos, né? Falou também dos rumores de guerra. O que são os rumores de guerra? A gente vivencia isso todos os dias, a gente vê nos noticiários. Rumores de guerra, principalmente ali na região do Irã, do Iraque, da Líbia, da Síria, né? Rumores de guerra é isso aí. Um estoura uma bomba lá, outro envia um míssil, mas não declarou guerra ainda, mas são rumores. Jesus Cristo também nos advertiu dizendo que o amor de muitos iriam se esfriar. Eu nem preciso aqui comentar esse assunto, todos nós sabemos que realmente, literalmente, o amor de muitos tem se esfriado. A Bíblia também fala sobre pais contra filhos e filhos contra pai. Ou seja, a gente vê isso nos noticiários todos os dias. Pai matando filho, filho matando os pais. Vai falar também sobre as pestes. As pestes estão relacionadas a doenças físicas e também relacionado às coisas da natureza. Perceba que de algumas décadas para cá, olha só o tanto de peste, de doenças novas que surgiram. A rubéola, a AIDS, olha só, a H1N1, essa gripe aviária, gripe suína, chikungunya, né? E agora nós estamos aí vivendo essa epidemia do coronavírus. Isso são pestes. O que vai falar mais? Que nos últimos tempos a ciência iria crescer e multiplicar. Olha só esse detalhe. Além de crescer, iria se multiplicar. Mas ele falou assim, isso são só o princípio das dores. Mas enquanto o evangelho não for anunciado nos 4 cantos da terra, ou seja, no norte, no sul, no leste, no oeste, não será o fim. Mas quando for pregado, anunciado o evangelho da salvação, aí sim será o fim. E por que nós sabemos que nós estamos próximo desse fim? É porque o evangelho de Jesus Cristo, da salvação, ele já está sendo pregado em todo o mundo. Nós sabemos que existem ilhas isoladas no Pacífico, nós sabemos que existem países, tribos, né, que nunca ouviram falar do evangelho da salvação. Mas nós tiramos um exemplo pelo nosso próprio país, que o nosso país, o Brasil, hoje é um celeiro de missionários, de mensageiros de várias denominações que levam essa palavra, que levam esse evangelho, que estão pregando esse evangelho às nações que não conhecem o evangelho de Jesus. Então, aqui no Brasil, dezenas de missionários são enviados para fora para evangelizar países que são proibidos falar sobre o cristianismo, falar sobre a Bíblia, né? E nós sabemos que o mundo todo, quase todo, já foi evangelizado. Quando isso acontecer, aí sim será o fim. Nós sabemos que o palco está montado,
Nós sabemos que existe aí uma grande ordem, senhores do mundo por trás de tudo isso que está acontecendo, mas é porque Deus não tem poder? Não, gente, Deus tem todo o poder. É porque Deus perdeu o controle? Não, Deus tem todo o controle. Mas existem coisas que Deus permite para que as profecias sejam cumpridas. Então, qual que é o nosso papel como igreja? Eu não estou falando igreja institucional, não estou falando aqui de religião, de igreja A nem igreja B. Eu estou falando de igreja eu e você. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a igreja viva do Senhor. Que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então a igreja que eu estou me referindo aqui agora, neste momento com vocês, de forma muito séria, não é igreja A e nem igreja B. É igreja você. Igreja A, igreja B, instituição, independente da religião que você frequenta, ali é só um lugar onde você frequenta, onde você se identifica com pessoas daquela comunidade para um propósito maior, que seja em orar, que seja em aprender mais sobre a palavra de Deus, em compartilhar algo que Deus fez na sua vida e viver em comunhão com aquele grupo ali. Mas a igreja verdadeira do Senhor somos cada um de nós. Templo é só um lugar onde nós nos ajuntamos para um propósito maior. Aí você pode me perguntar, Pastor Moadil Fernando, mas qual que é a verdadeira religião? Qual a maior religião? Isso é muito simples, gente. A maior religião, a religião de Deus, não é denominação, não é igreja A, igreja B, igreja C. Perceba que a própria palavra de Deus, ela nos diz, ela nos orienta qual que é a religião de Deus. E Deus tem uma religião, sabia? Quando você abre a Bíblia, lá na carta escrita pelo apóstolo Tiago, você vai ver ele dizendo os seguintes versículos. A religião pura, ou seja, uma religião que não tem contaminação, que não tem mistura nela. A religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha. Uma religião que não tem mistura, que não tem mancha, que não tem adulteração. Olha só, vou recitar de novo aqui para você ouvir. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Aí ele vai explicar qual é a religião do Pai, que é Deus. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se corromper com as coisas desse mundo. Quando Tiago escreve isso no contexto histórico dos dias atuais em que ele estava vivendo, qual eram as classes de pessoas mais necessitadas da época? Eram as viúvas e os órfãos. Mas nos nossos dias de hoje, os necessitados são todos aqueles que precisam de ajuda, que seja na ajuda física, espiritual ou psicológica. E nós devemos ajudar, nós que somos igreja de Deus, nós devemos ajudar essas pessoas. Mas pastor, eu não tenho dinheiro para ajudar. Quem diz que para você socorrer um necessitado precisa só de dinheiro? Você pode ajudar de forma direta ou indireta de várias maneiras. Você pode ajudar um necessitado, sim, dando comida para ele, dando roupa, orando por ele, intercedendo por ele, aconselhando ele. Então, de forma direta ou indireta, você pode estar prestando um socorro e ajudando o seu próximo, ou seja, o nosso próximo. Porque se eu posso ajudar o meu próximo de qualquer maneira que seja essa ajuda, e eu não faço isso, eu estou cometendo pecado, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Perceba, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E qual é a outra coisa que compõe a religião que Deus aprova? É não se corromper com as coisas desse mundo. É não se corromper com aquilo que fere os princípios e os preceitos e a vontade de Deus sobre a vida do ser humano, sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher. Então essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião de Deus não é placa de igreja, não é denominação, são atos, atitudes que nós tomamos. Quando eu ajudo o meu próximo, eu visito o meu próximo na sua necessidade, eu estou exercendo o amor. E quando eu não me corrompo com as coisas desse mundo, eu estou de uma forma mantendo a minha integridade, a minha fidelidade e o meu temor e a minha devoção ao Deus
da minha vida, ao meu Criador, tá bom? Então tá, isso aqui só não é o assunto principal que eu estou tentando dizer, porque eu estou falando aqui como pastor, mas não estou falando como um religioso, tá bom? Não é religião aqui a pauta do assunto. Nós estamos vivendo aqui momentos, não é só no Brasil, mas no mundo todo, em que as pessoas estão desesperadas. E o que nós devemos fazer como igreja? O que a Bíblia nos ensina e nos orienta? Nós não temos remédio nas nossas mãos, certo? Mas nós temos uma arma muito importante aqui dentro, ou aqui dentro de nós, que é a oração. O que é a oração? A oração ela é uma comunicação individual ou coletiva, quando eu me ajunto com pessoas nesse propósito de orar. Oração é uma comunicação individual ou coletiva com o divino, ou seja, com o eterno, com Deus, onde eu não faço aquela oração que é aquela coisa decorada, aquela coisa que eu falo todo dia, repito as mesmas coisas. Oração, ela vai além de palavras, ela vai além de pensamento, porque a gente ora, fala com Deus não só verbalizando, mas aqui também em espírito e em verdade. A oração que Deus ouve é aquela que você está se comunicando com Ele e não pensa na próxima palavra que você vai dizer. Essa é a oração, é a comunicação com Deus. E o nosso papel de igreja, lembrando que é eu e você que somos igrejas do Senhor, nesses momentos de crise e no momento de bonança, é orar. Porque a palavra de Deus nos diz para que nós orarmos a todo instante, orarmos sem cessar, interceder, porque a oração do justo surte muito em seus efeitos. Então o que acontece? A palavra de Deus também nos diz que tudo aquilo que é igreja, ou seja, que eu e você entrarmos em acordo aqui nessa terra, nessa dimensão que nós vivemos, no palpável e no visível, se nós concordarmos em alguma coisa aqui nessa terra e orarmos a Deus, isso será ligado lá no céu. Porque Deus trabalha com concordância. Observa que se nós orarmos acerca e a respeito de uma coisa, será ligado no céu, imediatamente Deus enviará o socorro. Quando você lê o livro, a carta de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que quando Pedro estava preso lá na prisão chamada Antônia, na fortaleza Antônia, porque ele estava jurado de morte por Herodes para ser decapitado no outro dia, o mesmo texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai dizer que a igreja fazia contínua oração a Deus, ao Senhor. Eles estavam reunidos na casa da irmã Maria. Engraçado que eles não estavam reunidos no templo, construído por mãos de homens, a igreja, porque a perseguição estava tremenda, estava ferrenha, estavam matando os cristãos. Mas perceba que a igreja, que é eu e você, que são pessoas, estavam reunidos na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, e a Bíblia diz que eles faziam contínua oração ao Senhor. E o que é que acontece quando essa igreja estava fazendo contínua oração a Deus? Deus ouve dos céus e ele manda o socorro, ele envia o anjo do Senhor que visita Pedro lá na prisão. A Bíblia diz que Pedro estava preso entre 4 quaternos de soldado, ou seja, ele estava sendo escoltado e vigiado por 16 soldados romanos. E além disso, ele estava preso com cadeias, ele estava preso nas mãos e nos pés. Mas o anjo do Senhor, quando visita aquela prisão onde Pedro estava, por causa da oração da igreja que estava reunida na casa da irmã Maria, o anjo toca e desperta ele dizendo: "Ei Pedro, levanta, lança nas suas costas a tua capa, cinge aí a tua cintura, ou o teu peito, ou o teu lombo com cinto."
convocar, fazer esse convite a cada um de vocês que está aqui me ouvindo, a cada um de vocês que está me assistindo neste momento. Vamos convocar as nossas famílias, porque a oração, ela tem poder. A oração é pedido, a oração é agradecimento, a oração é conversa, a oração é diálogo, a oração é comunicação entre nós seres mortais, limitados, frágeis, fracos, para com o nosso Pai, o nosso Criador. E eu tenho certeza que no momento em que nós se humilhar, nós orar, nós buscar a face de Deus e nós converter dos nossos maus caminhos, Deus vai sarar a terra. Perceba, meus irmãos, quando nós vemos lá no Antigo Testamento, meus irmãos, lá no Antigo Testamento, quando Deus envia as pragas para o Egito, olha só o que acontece. Deus advertiu o povo hebreu dizendo: faça um sinal, passe sangue nos umbrais das portas, porque a praga e a mortandade não vai entrar na casa que tem o sinal. Perceba que enquanto no Egito eles estavam sofrendo as pragas, para o povo hebreu aquilo não passava de sinais, era só sinal. Enquanto o povo hebreu estava comendo, estava se alimentando com as suas famílias dentro de casa, olha só o que acontece. Lá fora de casa, estava acontecendo a mortandade dos primogênitos, estava acontecendo as pestes, estava acontecendo as pragas. Mas para o povo hebreu que cumpriu, que ficou dentro de casa e que cumpriu o que Deus, a ordenança de Deus, para eles aquilo não era para passar, era apenas um sinal. Então o que eu estou querendo dizer neste momento, nessa tarde, para você que está me ouvindo, é que essa praga, essa peste chamada coronavírus, ela pode ser uma praga e uma peste para quem não está em Deus, mas para quem está em Deus é só um sinal de Deus. Então, já que foi decretado para nós estarmos em quarentena, já que foi decretado para a gente evitar de estar nas ruas, frequentando lugares públicos, que o recomendável no momento é estar dentro de casa, então vamos orar, vamos clamar. Eu tenho certeza que o Brasil, ele será resposta de oração diante de Deus, e Deus vai sarar a nossa terra o mais rápido possível. Deus vai acabar com essa peste no nosso país o mais rápido possível. Que essa peste, em nome de Jesus, ela não vai proliferar. Ela vai ser controlada, ela vai ser aniquilada em nome de Jesus. E se você que está aí concorda com essa palavra, se você concorda com isso, e se você orar a Deus juntamente com a sua família e ligar isso direto com Deus, eu tenho certeza que há concordância. E se há concordância, há uma resposta de Deus. E se você ora pedindo para que Deus acabe e aniquile com isso e proteja a nossa nação, Deus vai fazer. Além disso, nós também não podemos ser egocêntricos. Primeiro, nós devemos cuidar de casa, da nossa família, dos nossos, da nossa pátria. Mas nós temos que orar também pelos países que estão sendo assolados. Vamos orar também pelas nossas autoridades, para que Deus dê direcionamento e sabedoria para que eles possam conduzir a nação neste momento de crise. Vamos também orar pelos profissionais de saúde, para que Deus visite eles dando graça, força, ânimo, esperança, para que Deus dê saúde mental e psicológica. Gente, eu sou psicanalista e eu sei, entendo um pouquinho o que é viver sob pressão. Ser humano não foi feito para viver sob pressão. Agora imagine os nossos colaboradores da área de saúde que estão trabalhando e vivenciando isso. Vamos pedir para que Deus abençoe eles, para que dê uma saúde mental, para que dê equilíbrio mental, para que eles não venham ficar atordoados, tá bom? Que Deus guarde a família deles, que em cada pessoa que eles imporem a mão, que através de um ato simbólico essas pessoas sejam curadas, que esse vírus seja neutralizado. Mas além de orarmos e buscarmos a face de Deus, nós temos que fazer também a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Se prevenir, se precaver. Porque Deus só faz aquilo que é impossível para nós. Aquilo que é possível para mim fazer, eu vou fazer. Aquilo que é possível de você fazer, você vai fazer. Mas aquilo que é impossível de você fazer e de eu fazer também, desculpa aí o vocabulário do goiano aqui, aquilo que é impossível para nós fazermos, Deus, Ele irá fazer, tá bom? Convoque aí
a sua família, vai orar, vai falar com Deus, independente do seu credo religioso, da sua religião. Eu estou falando aqui de falar com Deus, com o Pai. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que a nossa nação ela será próspera, que além dessa economia que está quebrada a nível mundial, nós declaramos que nós não iremos passar por crises financeiras. Podemos até passar por um período, mas que isso não vai assolar as famílias. Que em nome de Jesus ninguém vai passar fome. Que ninguém vai passar necessidade das coisas. Pode até faltar algumas coisas, mas Deus ele vai suprir o básico e o necessário para a nossa sobrevivência. Tá bom? E que Deus venha prosperar o Brasil. E que o Brasil seja um exemplo para todas as nações. Um país de pessoas que têm fé, que têm temor, que acredita no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus da nossa salvação. E que, se for possível, que o nosso país seja um berço, que o nosso país seja um lugar de refúgio para as pessoas que estão desamparadas. Está na hora de acabar com a soberba. Está na hora de pedir perdão. Está na hora de parar com picuinhas de ai, me disse, não me disse. Não, está na hora de amar. Está na hora de abraçar. Está na hora de se humilhar. Está na hora de se quebrantar. Está na hora de deixar de ser egoísta. Está na hora de deixar de ser egocêntrico. Está na hora de ser humilde. Está na hora de ser humano. Está na hora de se colocar como vaso para ser usado pelas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. Não está mais na hora de ficar com picuinhas, de ficar de mal. Não gosto, não vou com a cara. Deus não te chamou, Deus não te fez para ser isso. Deus fala para a gente amar. A palavra de Deus diz para a gente amar a Deus acima, sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a mim mesmo. Como é que eu vou amar a Deus aborrecendo o meu próximo? Estando de mal com o meu próximo? Tendo alguma coisa contra o meu próximo? Só tem como eu amar a Deus amando o meu próximo. Porque a palavra de Deus diz: como pode tu amar a Deus se você aborrece o teu próximo? Então eu estou alertando, está na hora de nós sermos mais humanos. Está na hora de nós unirmos as nossas forças. Porque o cordão de duas dobras, ele não se quebra, ele não se rompe facilmente. Está na hora de vigiar e de orar, porque a vinda de Jesus Cristo está próxima. Os sinais estão acontecendo, mas as pessoas estão dormindo, estão cegas espirituais. Porque a maioria de quem diz que segue a Deus não lê, não estuda, não examina a palavra, fica engolindo qualquer coisa. Mas quando você estuda, você vê, você está pautado dentro da palavra, você vai ver que o ciclo fechou. Não tem lugar para ficar correndo mais não. As coisas estão chegando numa era final. Numa era final. E nós, como igrejas do Senhor, temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos. E nós temos que estar amando e anunciando que Jesus Cristo está voltando e que Ele, e é por Ele e através dele que há salvação para o ser humano, tá bom? Eu quero aqui agradecer todos vocês que estiveram aqui online, ao vivo, aqui nessa live. Muito obrigado. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a vida da tua família, sobre a tua vida. Que haja, que Deus possa te cobrir a tua mente com sabedoria e com equilíbrio emocional e espiritual. Que essa é só uma fase. A Bíblia diz para nós alegrarmos quando certas coisas estivessem acontecendo, porque está chegando a nossa redenção. E nós sabemos que quando tudo isso aqui findar, existe um lugar preparado por Jesus, que Ele preparou para nós. Um lugar onde não haverá tristeza, um lugar onde não haverá choro e nem dor. E Jesus ele vai vir buscar o teu povo. Então é hora de nós nos humilharmos, orarmos, buscar a face de Deus e se converter dos nossos maus caminhos, tá bom? Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. Você que ainda não está inscrito e seguindo o nosso canal no YouTube, se inscreva lá. O nome do nosso canal é Evangelho Agora, tá bom? Alguém que queira entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Vou deixar aqui o meu contato do meu WhatsApp, é prefixo 38, né? Eu sou aqui de Salinas, Minas Gerais. Prefixo 38, telefone 991
534916. Que Deus vos abençoe grandemente, que Deus abençoe o nosso Brasil. Um abraço e eu me despeço de vocês em 3, 2, 1. Deus abençoe.